Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Mestre Robinho, sou Mestre Reiki e vamos estar conversando um pouquinho como podemos estar nos melhorando cada vez mais. Toda semana eu estou trazendo para vocês alguns conteúdos interessantes sobre cura, espiritualidade, por aí vai. E cada dia da semana tem um tema diferente. Como eu tenho várias coisas que eu gosto de trabalhar, então cada dia de semana eu trago um tema diferenciado para vocês, tá? E aí o que acontece? Nas segundas-feiras eu trago temas de tarôs, de oráculos, e eu trouxe para vocês hoje um oráculo chamado Cura Vibracional que nós vamos trabalhar aqui, que é um dos oráculos que eu gosto bastante de trabalhar, né? É um dos mais completos durante o processo terapêutico. Bom dia, Danda, saudade de você, vi que você fez uma viagem maravilhosa aí, né? Conexão com os animais e tudo mais, né? Então seja bem-vinda aí, é bem-vinda também, Cris. E vamos aqui começar nosso processo, nossa conexão. Lógico que eu vou tirar esse tarô para vocês, né? Vou tirar o tarô no dia de hoje. Olha só como que é a cartinha dele, a parte de trás, como é maravilhosa. E as cartas, como elas são bem coloridas. Olha só, são bem coloridas, são desenhos abstratos, né? São formas geométricas assim. Ele tem um efeito meio psicodélico, que você fica olhando muito tempo para ele, ele acaba fazendo para você ver outras coisas, começa a expandir sua visão. E esse é um dos processos de você poder estar curando. Então ele funciona com essa perspectiva também, esse efeito psicodélico, você fica olhando fixamente para a carta ali por mais de 3 minutinhos ali, você começa a ter essa vibração, essas cores, né, esses desenhos, eles começam a produzir em você uma vibração específica e essa vibração acaba gerando uma determinada cura que você precisa na sua vida, tá? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho então esse processo todo, como ele funciona, como que é, por que eu escolhi este oráculo para o dia de hoje, né? Qual foi a grande perspectiva, qual foi a grande sacada que veio para mim. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Eu também quero falar com vocês, vamos conectar primeiro a energia, né? A energia Reiki primeiro, para a gente poder estar fazendo essa live maravilhosa. Hoje eu estou de colibri, né? Estou aqui de beija-flor aqui, também é um beija-flor meio psicodélico, você vê aqui, ó, bem colorido, bem assim, né? Diferentão, para a gente poder estar nos conectando a essa energia maravilhosa. Vamos lá? Então, Daikomo, 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 Daikomo. Eu, a partir de agora, como Reiki Master, me torno um elo de ligação com a dimensão superior para estar dando início a esta live. Nossa grande cosmos, nossa grande vida, nossa grande Daikomo, por favor, venha nos trazer a cura através das cartinhas. A cura vibracional prática. Ótimo, maravilha, maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Vou explicar para vocês na prática como que esse negócio funciona, como esse oráculo funciona. E também fiquei o convite para vocês para também estarem fazendo, né, me chamando para fazer um processo com você mais personalizado, ok? Esse oráculo, qual que é a grande pegada dele, que eu acho ele fantástico? Ele é um oráculo que vai te ajudar a trazer cura a algum aspecto da sua vida, tá? Então assim, cura, você já sabe que eu falei para vocês que é cura, né? Cura dentro da terapia holística, ela significa o processo de me reconectar com o divino, né? E quando eu falo divino, não estou falando masculino nem feminino, estou falando acima ainda disso, estou falando como o grande criador, o grande orquestrador, né? Estou falando assim do Master lá. Então assim, é o processo de conexão com esse divino, com esse ser magnífico que existe, ok? E aí quando você se conecta com esse ser magnífico, né, onipresente, onipotente, onisciente, você consegue trazer downloads, né, downloads de informação, consegue ali fazer limpezas de programações que você tem na sua vida,
Porque o que nós vivemos hoje era basicamente o acúmulo de programas que nós acabamos absorvendo em nossas vidas, né? De forma inconsciente, está ali, aqueles programas ali latentes. Então toda essa realidade que nós experienciamos, na verdade, é um acúmulo de programas que nós ali absorvemos, tá? E para poder começar a limpar isso, né, temos que fazer curas, né? E as curas energéticas, elas têm essa pegada, essa perspectiva de limpar esses programas, nos reconectarmos com o divino e assim dessa maneira encontrarmos uma forma diferente de vivermos nossa vida. Então, eu quero explicar para vocês então cada um dos caminhos, né? Quero ver se consigo fazer isso daí. Então, vamos começar já desde já a entender como esse oráculo funciona, tá? Então, eu quero que você primeiro escolha uma carta e eu vou trabalhar com essa carta durante toda a live, tá? Então, escolha uma carta aí para mim de 1 a 64, de 1 a 64, tá? Uma carta aí de 1 a 64. O primeiro número que aparecer para mim, ok? Vai ser o número que eu vou estar lendo, que eu vou trabalhar com vocês, ok? Desconecte aí, põe um número para mim de 1 a 64, de 1 a 64. Para a gente poder estar iniciando a nossa jornada. 7. Primeiro número que apareceu para mim foi 7, da Cris. Cris escolheu o número 7. Ah, Robin, você não pegou minha carta. Tá tudo bem, você faz parte da egrégora. E a carta que vai vir para você, vai vir aqui na live, é a carta que todos nós precisamos. 6, 7. E vamos ali trabalhar esse processo maravilhoso. Só não... tô sem minha régua. Aqui. Vamos lá. A carta que veio pra gente, então eu vou explicar pra vocês na própria carta como ela funciona o processo terapêutico com esses acordos, com esse oráculo, né, do cura vibracional prática. Como ele vai funcionar? Você vai escolher uma carta. Então comigo a gente vai fazer um processo ali e eu vou pedir, é tudo por WhatsApp, tá? Olha que interessante, esse processo de terapia, ela toda é feita por WhatsApp, por mensagens de WhatsApp, né? Não é nem vídeo chamada, é por mensagem de WhatsApp. Então você vai se concentrar, vou passar para você uma meditação, né? Para você poder se concentrar, e você vai escolher uma carta de 1 a 64. Então vai escolher a carta. Então aqui saiu a carta, e a partir desta carta eu vou fazer um processo terapêutico de 10 dias. Então vão ser 10 dias que a pessoa vai passar com a terapia comigo a partir de uma única carta. Então, como vai funcionar o processo? Primeiro tira a carta e agora eu vou ler a carta para vocês entenderem. Se vocês terem uma noção, visualizar aqui, ó, a carta tem dois números. Tem um número aqui embaixo, número 2, tá? E aí, se eu virar a carta, aqui ela fica número 127, ok? Ela é o número 2 e também é o número 127. O processo sempre vai começar com um número menor. Por que número menor? Número menor significa qual é a cor que eu preciso para mim hoje, tá? Para eu poder começar uma jornada na minha vida, preciso criar uma cura na minha vida hoje. Então, o primeiro número é esse daqui. Então, aqui, ó, o primeiro número que apareceu pra gente chama-se Olho Divino, tá? E aí, só que assim, esse Olho Divino, ele não vai ficar apenas como sendo o Olho Divino. Ele vai transmutar, ele vai se transformar em algo maior, né? E esse olho divino, que é o começo do processo dela de cura, vai se transformar em todo lugar, ok? Então, o olho divino, ele se transforma em todo lugar. Então, a pessoa, ela passa por um processo de terapia, onde ela vai, aos poucos, transformando a primeira cura que ela teve ali, que é a do olho divino, que ela tem que ter aquela cura, e ela vai encerrar o processo terapêutico dela com o processo dela de cura em todo lugar. Então ela fez uma caminhada. Mas Fabinho, mas como assim? Só tem só 2 números? Sim, mas são 10 dias para passar pelo processo. Mas vamos ler primeiro o olho divino, que é para vocês poderem conhecer esse oráculo, a leitura dele, como ela é maravilhosa, como ela é linda. É um dos oráculos mais lindos, que foi, na verdade, o meu primeiro oráculo. Eu achei ele tão incrível que foi o primeiro oráculo que eu comprei. Eu fiz uma live, né, falando dos meus oráculos, né? Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. E eu fiz, alguns meses atrás, né? Eu fiz um processo terapêutico em grupo com uma galera.
usando este oráculo. E agora eu tô falando para vocês como que eu trabalho com ele. Vamos lá. A carta que saiu pra gente foi Olho Divino. A sua clara percepção permanece ilimitada quando você considera cada pessoa, lugar e acontecimento com equanimidade. Determine o seu foco de interesse sem apego ou julgamento e deixe que as coisas sejam como são. Testemunhe o que acontece dentro e fora de você. Liberte-se do desejo ou do ódio por qualquer coisa que seja. As preferências e aversões são irrelevantes agora. Simplesmente olhe e veja como a coisa é. As reações deixam de existir quando você não tem expectativas. Permaneça no fluxo da consciência pura, com um olhar sempre amplo e aberto, que aceite de bom grado o modo como as coisas são. Você não pode mudar nada até que veja aquilo que quer mudar do modo como realmente é. Fique simplesmente atento a todo momento e você perceberá que tudo está bem. Aí eu, logicamente, não falo muito sobre a interpretação, né? Mas eu gosto de interpretar com o pessoal, né? Mas assim, que eu vejo muito aqui, daí cada um vai ler o texto, vai trazer a sua interpretação, então por isso que é interessante cada um perceber em você como esse texto vibrou. E aí, alguém quer falar pra mim o que entendeu desse texto? Diz aí pra mim o que você entendeu desse texto. Eu ia falar a minha versão, que eu entendi, mas eu acho mais interessante saber de vocês, para poder estar trabalhando nisso. E justamente isso que acontece. Eu faço a leitura do texto, a pessoa em áudio, né? Manda foto para ela e faz a sua leitura do texto. Aí a pessoa faz o quê? Grava um áudio para a leitura do texto. Daí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai passar para mim as considerações dela. Ela vai passar para mim, tipo assim, que ela entendeu com a carta na vida dela, naquela situação que ela está querendo trazendo uma cura. E aí a gente faz um processo de elaboração a partir deste momento. Tá? Então, se alguém quiser aí, trazer elaboração aí, pode ficar tranquilo, pode, que eu estou aqui neste momento para justamente isso. Ajudar vocês a evoluírem como pessoas, ok? E aproveite que aqui na live está de graça. Vamos lá. A Cris diz o seguinte: menos julgamento, aceitar mais. Olha só que interessante. Para a Cris, este texto significa menos julgamento e aceitar mais. Isso é bem legal, né? Aí eu começaria a fazer um trabalho mais profundo de tentar entender com a Cris quais são as áreas que ela vem julgando, né? Quais são as pessoas que ela vem julgando, quais são os processos que ela está, de certa forma, colocando em caixinhas de certo e errado. E aí ajudaria ela, então, a perceber quais são essas questões na vida dela, para que a partir daí ela possa começar a ter uma percepção diferente, uma visão diferente. Ela começar a ter o olho divino. Pegaram comigo como funciona o processo? Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é incrível, tá? E aí, depois disso, e ainda por cima, a cartinha ela vem com uma meditação e uma afirmação, tá? Então ele fala o seguinte: mantenha-se aberto, porém concentrado. Visualize e sinta o olho divino no terceiro olho, no centro da testa. O olho divino diz: concentre e dilate. Transforme as distrações numa concentração unidirecional. Transforme contração em abertura. Dessa perspectiva, o que lhe parece possível? E aí ele já vem com uma perguntinha assim de coaching, né? Para fazer a pessoa pensar mesmo. E agora, nesse estado que eu estou de observador, sem julgamento, o que mais é possível acontecer? Né? O que mais é possível? E a afirmação, que é para a pessoa pensar durante o dia, ok? Vem em seguida ali: com o coração e a mente abertos, eu vejo as coisas como elas são. Olha só que lindo.
com o coração e a mente abertos, eu vejo as coisas como elas são. E assim passamos para a finalização do processo do primeiro dia. Então, o primeiro dia, a primeira sessão pelo WhatsApp, né? Ela encerra-se assim, ok? E aí a pessoa, eu gravei para a pessoa e ao longo do dia ela vai me trazendo as considerações dela, né? Ela pode não precisa ouvir ele naquele momento especificamente. Ela pode ouvir depois que eu gravei ou no outro dia e ela vai me falar o que ela entendeu com aquela carta, né? Com aquela carta que apareceu para ela. E assim, nós fazemos o primeiro dia, que é o dia da abertura, que eu vou saber qual é a cor que eu preciso urgente para minha vida hoje e aonde eu vou parar, tá? Então, meu atual, que é aqui, né, o 2, e aonde eu vou parar, que é o 127. E que, Robinho, mas por que você está falando assim, aonde eu vou parar? Quer dizer que no segundo dia eu vou ler a parte maior da carta, no maior da carta? Não. Esse eu vou ler só no último dia, no 10º dia que eu vou ler ele. Porém, até chegar no 10º dia, entenda que cada carta ela foi distribuída numa tabela aqui, que os criadores que fizeram ela, tá? Essa tabelinha aqui, ó, olha essa tabela bonitinha. Tem todas as cartas aqui, todas elas estão aqui. E aí, que aconteceu o quê? Eles colocaram as cartas nessa tabela e aí eles acabaram criando caminhos de evolução, tá? Então, se para a pessoa chegar até do número menor e ela chegar até o número maior, ela tem que passar por 8 caminhos. 8 caminhos de evolução que ela vai ter que passar, 8 caminhos onde ela vai estar ali crescendo, tá? Então, vão ser 8 caminhos, então cada dia que eu vou estar trabalhando com a pessoa, eu vou estar trabalhando um caminho específico com ela, ok? Então, assim, o primeiro caminho que a pessoa vai encontrar é o eixo, chamado de caminho da antiga terra, tá? Onde você tem que curar o que está acontecendo com você hoje, para depois começar a criar outras coisas, né? Então, começa no caminho da antiga terra, no eixo horizontal, tá? E que é esse eixo horizontal? O eixo horizontal da antiga terra, ele está conectado ao tudo que está no plano físico material, de uma certa maneira, tá? Então, aquilo que está aqui no plano terreno, Então, é como que eu lido, como eu trabalho, como que eu vou me desenvolver aqui no plano terreno. E esse é o caminho do eixo físico material, que é no caminho que é o eixo horizontal, ok? Então, o eixo horizontal é o que é minha realidade aqui neste plano. Para essa carta, ok? Para esta carta, carta 2 do olho divino, o eixo horizontal dela é o eixo do centramento, ok? É o eixo do centramento. Este eixo do centramento, ele significa o quê? Você tem uma noção. Centramento. Você pode agora começar a usar a criatividade em comunhão com fontes espirituais. Pode agir com base na profunda unidade que sente quando está verdadeiramente centrado. Acalente momentos eternos e saiba que eles ocorrem quando você é mais você mesmo. Mantenha o amor e os desejos em equilíbrio com a totalidade da sua intenção espiritual e você terá um vasto potencial no qual busca recursos. Você pode iniciar agora um projeto que exigirá toda a sua criatividade. Então, no plano terrestre, né, nós estamos trazendo para a pessoa um processo de centramento, um processo para ela estar se tornando mais criativa, né? E aí vão ter assim a leitura de mais 2 cartas, que daí eu vou ler o quê? Aqui eu tenho que, nesse eixo do centramento, ele é regido por 2 cartas, ok? Que é a carta aqui, Eternidade, carta 1, Eternidade, e a carta 22, Desejo. E eu vou ler para a pessoa essas 2 cartas, além do eixo dela, vou ler para ela também as cartas da Eternidade e do Desejo. E a pessoa vai começar a passar por processos bem interessantes, bem legais, ok? E assim ela vai terminar o segundo dia
com 3 leituras, né? Lendo o eixo dela e as cartas que são as cartas que dominam esses eixos, esse eixo. E a pessoa vai falar para mim também mais uma questão, mais uma perspectiva que ela teve de aprendizado. Com o eixo eu entendi tal coisa. Com a primeira carta do eixo eu entendi tal coisa. Com a terceira carta do eixo eu entendi tal coisa. A pessoa vai me trazer o que ela entendeu, qual foi o aprendizado dela. Nesse momento eu vou falar para ela assim, ok, maravilha. E eu vou perguntar para ela o seguinte, no que você vai se tornar mais criativa hoje, por exemplo, né, com esse eixo aqui? O que você vai iniciar a fazer de forma criativa nesse dia? E ela vai me trazer qual é a versão dela, o que ela quer trabalhar, como que ela vai ser mais criativa, como ela vai se reinventar, né? Seja sendo criativa, por exemplo, em fazer comida, seja ela sendo criativa em montar uma pulseira, seja ela sendo criativa em montar um projeto na empresa, seja ela sendo criativa na forma que ela vai ensinar os filhos, sendo ela seja criativa na forma que ela vai fazer as atividades dela diária, não importa em qual área, entendeu? É importante que ela entenda que ela tem que se tornar mais criativa, ou melhor, mais centrada na vida dela, e esse treinamento vai dar possibilidade de ela se abrir para a criatividade. Algumas pessoas podem falar assim, você tem que ser mais centrado, eu vou começar a fazer então, vou iniciar, por exemplo, o processo de meditação, né? O outro pode falar assim para mim que vai fazer atividade física para se tornar mais centrado. E aí cada pessoa vai me trazer qual é a forma que ela escolhe para poder estar desenvolvendo o centramento. Fez sentido isso, pessoal? Pegou essa proposta? E não para por aí. Esse foi só o primeiro dia. Aí no segundo dia, nós vamos trabalhar, vou só falar para vocês, né? O próximo eixo é o eixo que chama o eixo da essência, ok? E esse eixo da essência vai trazer pra gente, né? Vai trazer pra gente quem que eu verdadeiramente sou, né? Quem é a minha alma, né? Como que eu posso estar despertando a minha alma à sua maior potencialidade. Como eu posso despertar aquilo que eu vim fazer aqui neste planeta, tá? E eu vou trazer então esse eixo da essência. O próximo eixo que eu vou trazer, esse é o terceiro dia, eixo da essência. No quarto dia, eu vou trazer o eixo da existência. Ele é diferente. No eixo da existência, eu vou estar vendo o que eu... qual a finalidade de eu existir, qual o propósito de eu existir, né? Então, qual é a finalidade de eu estar existindo, não só nessa vida, mas se você acredita em outras vidas também, por que a minha alma ela vive, por que eu estou aqui, qual a minha missão, o que eu vim fazer aqui. Então, ela vem trabalhar e vai resgatar essa questão de ok, vamos entender agora qual que é a sua grande missão, qual que é a sua grande propósito para estar se curando, ok? Então eu curei ali, começo a fazer o processo de transformar meu mundo material, meu mundo físico, material, de relacionamentos e tudo mais, né? Horizontal. Começa ali a despertar dentro de mim quem eu verdadeiramente sou, né? Quem eu sou, minha essência. E aí eu começo a trazer para mim qual é o propósito de eu existir. Ok? No quarto dia eu trago no propósito de eu existir. Aí eu vou trabalhar esse processo. Aí no quinto dia, para a gente poder encerrar a primeira semana, que eu trabalho de segunda a sexta-feira, né, fazendo esse processo, no quinto dia, o que vai acontecer? É o dia onde vamos estar trabalhando ali uma pegada de o eixo vertical. O que é o eixo vertical, Robinho? O eixo vertical é a minha conexão com o divino, ok? No primeiro eixo era eu horizontal, onde eu estava falando do plano material, do plano físico, plano terrestre. Agora eu vou falar do eixo vertical, que é a minha conexão com o divino, com o ser maior, com as deusas, com os seres interplanetários, com os orixás, com os elementais. Aí eu vou falar agora sobre os seres que são maiores do que eu, né? Mentores, guias, anjos, com o grande divino, com o grande cósmico,
cosmo. E aí eu vou descobrir que eu preciso fazer para eu ter essa conexão cada vez mais forte ali com o divino, né? E que eu preciso ali estar observando, eu preciso ali estar curando em mim para que eu possa me reconectar com a divindade, com o divino, com a espiritualidade de uma maneira geral. Então eles entenderam que isso tudo para a gente trabalhar apenas a chama de antiga terra, que é o momento presente seu. Então para eu poder estar, antes de eu chegar no que eu quero me tornar, eu tenho que primeiro trabalhar e curar tudo que está acontecendo comigo hoje, né? Então eu vou olhar para quem eu sou hoje, daí vem a carta, né, me dando uma resposta. Aí eu tenho que olhar para como está o meu mundo hoje, como é que está a minha essência, quais são as coisas da minha essência que eu preciso ali estar olhando, observando e curando. Como que eu tenho que olhar para a minha existência, aquilo que eu venho fazendo, né? Eu venho auxiliando o mundo, né, a ser um lugar melhor. Aí eu tenho que olhar como que eu vou me conectar com Deus, né? Aí eu olho como conectar com Deus. Isso tudo é a forma de poder começar a curar, né? E eu vou ter ações, eu vou ter que fazer coisas, né? Não eu, Robinho, mas quem está passando por processo vai ter que fazer ações. Para quê? Para poder realmente estar transformando ali a sua vida nesse momento. Depois disso, a gente começa a fazer um processo agora de descida. E como a gente subiu lá, né, lá com Deus, aí eu falo assim, ok, como nós vamos agora fazer um processo de mudança agora, né? E agora começa o processo de mudança, muda essa chave. E agora começa a fazer o processo para poder trazer toda esse aprendizado, essa energia para o plano físico, ok? Lá do plano espiritual para o plano físico. E tem um caminho para fazer isso, que é o caminho inverso, que é subir, né? Então primeiro eu vou pegar qual o presente que Deus quer me entregar, né? Que o ser divino, o universo, o cosmos quer me entregar. E aí eu vou pegar esse presente, que aí vai ser no sexto dia. Eu falo sobre o eixo vertical, mas eu falo agora do eixo vertical no sentido de qual é o presente que eu estou pegando para mim para poder trazer para a Terra, ok? E aí eu começo a trazer também ações de mudança com este presente. Depois eu vou ver qual é o eixo da existência. Como eu vou fazer as coisas de maneira diferente, né? Como eu vou me conectar mais com a minha missão, como eu vou conectar mais com o meu propósito de vida, e assim eu vou ter ações e atitudes diferenciadas. Daí eu trago essa visão nova do eixo da existência. E aí eu continuo olhando para mim. Então agora que eu fiz o processo de curar a minha alma, meu ser, agora o que eu vou trazer de dentro, que eu vou mostrar para o mundo, né? Qual é a minha versão que eu vou mostrar para o mundo? Qual é o meu processo interno? Qual é o meu ser interno que eu vou mostrar para o mundo? Eu trago essa eixo da essência, ok? Depois eu termino com o que? Com o eixo horizontal, onde eu vou estar então entendendo como que eu vou trazer e trabalhar neste plano físico material, como que eu vou realmente olhar para o meu mundo material agora de uma maneira diferente. Quando eu termino isso, esse é o 9º dia. Aí no 10º dia que eu faço, no 10º dia eu leio para você novamente a primeira carta que você tirou, e eu vou ler o texto falando para você, então agora que você fez toda uma jornada, onde você começou a entender cada um dos eixos da sua vida, seu eixo da horizontal, existência, essência, vertical. Agora eu te convido a você, você curou primeiro, e você agora trouxe os presentes do eixo vertical, os presentes do eixo da existência, o presente do eixo da essência e o presente do eixo do horizontal. Agora está preparado para ter uma nova vida. E essa nova vida é o que a carta vem trazer para vocês, né? Então eu saio daqui da necessidade de curar o olho divino e eu encerro como em todo lugar, estando em todo lugar, percebendo o em todo lugar. E assim você faz todo o seu processo de cura através dessas 10 etapas de transformação pessoal. Eu gosto muito desse processo onde você vai trabalhar ali processos. Por que processos são legais? Porque dá tempo para a pessoa ali se perceber, dá tempo para a pessoa ali se modificar, a pessoa ali tá trabalhando, a pessoa tá ali crescendo, tá? Porque faz parte desse processo, né?
Então, assim, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Elas levam um certo tempo. Então, dessa maneira, nesses 10 dias, eu ajudo a pessoa a fazer esse processo dela estar mudando. E como é no WhatsApp que eu vou gravar para a pessoa, automaticamente a pessoa vai carregar aquela mensagem por várias vezes, né? Então, ela pode ouvir mais de uma vez no dia. Ou passou-se um período que ela fez o processo comigo, ela vai assim, sabe uma coisa? Vou reouvir as mensagens que o Robinho passou para mim, né? Eu vou revisitar as minhas tarefas que eu montei, que eu firmei com o Robinho, para saber como que eu tô, para ver que realmente eu posso ter deslizado talvez em algum momento, mas eu posso voltar, né? E toda vez que eu estou no processo de evolução, eu vou dar 2 passos para frente, 1 para trás ou 3 passos atrás, e é um processo mesmo que eu vou para frente, vou para trás, vou para frente, vou para trás, e aí é um processo de quê? É aos poucos que eu vou começando a forçar cada vez mais para frente, é aos poucos que eu vou me transformar. Então, assim, é muito interessante passar por esse processo de terapia, né, da cura vibracional através deste oráculo, que é um processo onde você vai aos poucos ali se percebendo, se olhando, entendendo o que você tem que estar ali transformando na sua vida. Porque eu fico me perguntando assim, né? Vou trazer o exemplo que a Cris me deu ali no começo, né? Falou questão de julgar menos, algo assim do tipo. Nós aprendemos a não julgar desde sempre. Desde sempre nós fomos ensinados pela espiritualidade, né? E pelos seus sacerdotes espirituais. Nós não devemos julgar, né? Está escrito na Bíblia, fala não julgues para não ser julgados, né? Você vê Jesus não julgando as pessoas, Jesus amando as pessoas. Você vê também em todas as outras culturas e religiões falando também da importância de não julgar, né? Da importância de amar. Só que nós acabamos sempre caindo no julgamento, sempre caindo de uma maneira onde eu vou ficar ali falando que está certo, que está errado, quem é bom, quem é mal, quem é justo, quem é injusto, quem é fiel, quem é infiel. Eu começo ali a classificar e julgar as pessoas dentro das caixinhas. Então, assim, é sempre bom a gente estar sempre relembrando dos aprendizados espirituais, né? Que a espiritualidade nos ensina, que nos mostra, não que as pessoas fazem, estou falando do líder X, do líder Y, mas sempre trabalhando esses processos espirituais, que aí eu começo então a olhar para mim e a me perceber. Entende isso? Faço isso para vocês, pessoal. Quero que vocês coloquem para mim dúvidas que vocês tenham aí sobre a cura vibracional, sobre o oráculo, como ele funciona. Quero que vocês me tragam a sua visão, sua perspectiva, porque para mim é muito importante saber o que vocês pensam, o que vocês acham aí, tá bom? E eu vou estar bebendo um pouquinho de água enquanto vocês vão estar escrevendo para mim, certo? Ai, ai. Então, assim, gente, tá sendo algo maravilhoso esse cura vibracional. Eu uso, de vez em quando, faço o processo comigo para eu me trabalhar, para eu poder me perceber e entender melhor, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Quando vocês estão escrevendo aqui, quero que vocês escrevam para mim, tá? Estou esperando vocês escreverem para mim. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre o processo, como ele funciona, tá certo? Essa mensagem eu vou começar a distribuir aqui no Instagram para as pessoas que me seguem, ok? Então talvez vocês recebam agora ou mais tarde, não importa. Mas aos poucos vou estar mandando essa mensagem e vamos conversar um pouquinho, falando sobre o quê? O atendimento com cura vibracional, mais acompanhamento, né? Que eu falei para vocês, eu vou fazer a leitura do oráculo e eu vou fazer o acompanhamento de vocês para que vocês possam estar passando para mim seus feedbacks e a gente poder estar criando estratégias de melhoria de vida. Então, como funciona? Eu falei para vocês, né? São 4 caminhos, onde eu vou falar sobre o passado, né? Eu vou falar quais são as curas que estão precisando acontecer e com coisas importantes, né? Ele tem a duração de 10 dias, tá? São 10 dias
que esses 10 dias são de segunda a sexta-feira. Então, por exemplo, se você começar comigo a fazer o acordo espirituais, a cura vibracional na segunda-feira, você vai encerrar na sexta-feira seguinte, tá? Não na semana, na sexta-feira seguinte. Aí eu comecei na terça-feira, você vai encerrar ele na outra segunda-feira, não na outra segunda-feira. Então sempre vai ser o quê? Vão ser 10 dias de segunda a sexta-feira que eu vou estar ali gravando para vocês o cura vibracional. Tá? Vou gravar para vocês de forma individual e vou te ajudar a trabalhar uma questão específica. O processo acontece sempre pelo WhatsApp, por mensagens de textos, por fotos e por áudios, tá? Então, mensagem de texto, foto e áudio que você vai estar recebendo no seu WhatsApp. Então, assim, é recomendável, eu vou falar assim para você, estou começando a enviar o seu acordo, eu vou começando a enviar as suas mensagens no dia. Aí você vai fazer o seguinte, você não vai me responder, até eu mandar a última mensagem que vai ser, terminei a sua leitura de hoje, ok? Pra quê? Pra você não se perder nas horas. Que ali eu vou estar escrevendo alguma coisa, vou estar lendo alguma coisa pra você, e aí você vai lá e me responde no meio do caminho, né? E aí você pode se perder. Então, na hora que eu coloquei, vou começar o processo, você já sabe que vai começar. Aí você é tranquilo. Na hora que eu colocar a mensagem de novo ali, terminei o processo, aí sim você pode estar me respondendo, interagindo comigo, porque aí fica uma forma mais organizada, tá bom? Para suas mensagens ficarem organizadas, não ficarem perdidas. Você não precisa de uma câmera, pois todo o processo de mensagem escrita em imagens, ok? Você faz a sua pergunta principal. Você vai fazer a sua pergunta principal. Como eu falar para você, eu vou te mandar um processo para você se concentrar, se conectar. Eu te conduzo por um tema principal que te acompanhará durante todo o seu passado, tá? Depois, ao longo dos próximos 4 dias, te conduzo pelo caminho de passado, citando acima como tema principal. E depois, ao longo dos próximos 4 dias, te conduzo pelos caminhos de futuro, como eu expliquei para vocês anteriormente. Você, além de enxergar ao que está emaranhado ou leal, poderá elaborar tudo isso e criar planos de ação comigo durante esses 10 dias. Então, além de você perceber todo esse emaranhado e tudo mais, você vai conseguir criar ali planos de ação para poder estar saindo desses emaranhados, né? Você vai perceber o problema que está vindo na sua vida e você vai conseguir ali estar criando estratégias para poder evoluir e sair desses problemas. O valor do processo ele é de R$650, tá? Esse processo aí de 10 dias de acompanhamento e tudo mais. 650. Assim que decidir fazer, só me chamar e a gente vai estar batendo um papo e eu vou trabalhar com você os acordos, o cura vibracional. Estou falando acordos espirituais por causa que é um outro horário que eu trabalho também, mas agora eu quero falar com vocês especificamente sobre o cura vibracional, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta de como funciona, como que é, qual que é a sua visão, percepção e tudo mais? Só me passar aqui, né? Porque a gente vai estar encerrando já a nossa live de hoje, que é uma live uma live muito gostosa, onde eu te apresentei como eu trabalho na prática com os acordos, com a cura vibracional. Eu trabalho com a cura vibracional. Então, só me trazer sim sua percepção, a sua visão e nos vemos amanhã. Amanhã, porque eles estão aqui comigo aqui, né? Amanhã vamos trabalhar Sagrado Feminino e eu vou trazer alguma questão sobre essa abordagem linda, maravilhosa, sobre a deusas, né? Sobre o dinheiro, prosperidade, dinheiro, falar sobre relacionamentos amorosos, sobre equilíbrio emocional. Isso tudo está dentro ali do compêndio do Sagrado Feminino. A gente vai trabalhar isso de uma maneira bem interessante, tá bom? Então, um beijo para vocês na mente e no coração e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Quem quiser mais informações sobre o cura vibracional, é só me mandar mensagem aqui no direct, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.